Tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vou estar aí dando dicas para quem vai ou trocar de notebook, tem um notebook aí bem antigo, né, e está querendo trocar por outro, ou é a primeira vez que vai comprar notebook e não tem muita experiência. Então vou dar dicas aí valiosas, né? Então assistam o vídeo inteiro. Vou separar aí mais ou menos em duas ou três partes. Quem está querendo comprar um notebook mais para estudar ou intermediário, e quem vai fazer também um uso mais profissional, né, ou até mesmo gamer. Então já fique aí com a vinheta, aproveite esse tempo para fazer a inscrição no canal, curta e acione o sininho para ser notificado ou notificada de novos vídeos. Começando o vídeo, eu vou então começar falando sobre quem quer comprar um notebook para uso mais leve, né? Então aí está querendo usar para estudo, fazer um acesso aí de YouTube ou canais de streaming, né? Como Netflix, Prime Video ou música. Então, o começo do vídeo é para vocês, né, que está querendo comprar um notebook assim, principalmente porque está com pouco recurso ou não quer gastar muito, às vezes já tem um PC e quer comprar um notebook mais em conta só para estudar. Então, quando você vê um anúncio, né, do notebook, como você saber, né, se aquele notebook pode ser bom para você ou não? Vou começar aí falando o que você não deve comprar. Então, não compre notebooks que já vêm dizendo que só tem 4 GB de memória RAM. Geralmente, esses notebooks com apenas 4 GB é porque eles já são muito fracos, mesmo que sejam notebooks mais novos, né? Então, eles têm um processador muito fraco, principalmente pode ter um processador também já meio ultrapassado, da sétima, da oitava, da nona geração. Lembrando que no caso da Intel já está na 14ª geração, que foi lançada agora recentemente. Então já começa aí pela memória RAM o sinal de alerta, 4 GB de RAM já acenda seu sinal de alerta. Outra coisa também, processadores fracos. Não compre notebooks que tenham processadores fracos, como o Celeron, por exemplo. Só que nem sempre eles colocam escrito que é Celeron. Eles vão colocar ou só coloque que é Intel, ou coloque que é só da AMD. A AMD tem alguns processadores mais fracos também colocados em notebook, né? Então, como saber? Mais fácil ainda de saber. Procure no mínimo com Intel i3 ou Ryzen 3. Então, se não for Intel i3 ou Ryzen 3, não compre, né? Evite o máximo de comprar esses notebooks. O Ryzen 3 e o Intel i3 vai ser um pouco mais caro, mas compensa você pagar esse um pouco mais caro, para que você não ter raiva depois, não passar raiva, né? Ou não se arrepender, né? Então, na descrição lá, né, sempre vai ter uma descrição. Se você não tiver essa descrição no site do vendedor, né, seja Casas Bahia ou outro, né, seja outro aí, site, né, online que venda, você vai ter no site do fabricante do notebook, da marca, né, do notebook. Então você pode estar olhando lá. Mas geralmente essa parte aí tem, né, pelo menos se for i3, eles vão colocar. Verifique também a autonomia de bateria, porque se você é estudante, você com certeza vai querer levar para uma biblioteca para estudar, você vai querer levar aí para a sua sala de aula, né? Ou fazendo anotações importantes, né, no seu notebook. Então é importante ter uma autonomia maior aí, pelo menos a partir aí de 10 horas, né? Porque lembrando que eles colocam 10 horas, mas com o uso, né?
um pouco mais intenso, se você deixar a tela mais clara, isso daí vai cair para umas 5 horas, 6 horas, né? Dificilmente vai chegar na quantidade total de horas que eles prometem, né, que fique ligado. Verifique também a intensidade, né, de brilho da tela, que vai estar escrito CD barra metro ao quadrado ou nits, que é a mesma coisa. Padrão aí é na faixa de 250, né? E 250 vai ser um padrão de brilho que, se você tiver em luz intensa, então você está na parte de fora da escola, algum lugar que vai ter a luz do sol, vai ser um pouco mais difícil você estar enxergando a tela, né? E então você pode estar observando isso daí no mínimo 250 nits ou um pouco maior. Apesar que notebooks com quantidade de nits maior, como por exemplo 400 nits, é mais voltado para profissionais. Então vai ser um notebook mais caro, geralmente também um pouco mais de poder, né, do processador, né? Então pelo menos aí nessa faixa dos 250 nits. Verifique também se não tem a RAM soldada, que é a memória RAM. Por quê? Isso daí te limita a capacidade de upgrade. De uma hora você quer colocar mais memória, ou ele vem, por exemplo, com 8 GB, você quer colocar um pouco mais, né? Ao invés de 16, você quer colocar 32, se permitir nessa capacidade, você vai ficar limitado, porque ele vai aceitar de repente você colocar 16 do outro lado, e como tendo apenas um espaço para colocar memória e uma da memória soldada. Ou se vier todas as memórias soldadas, que é um pouco difícil vir, mas pode acontecer. Então evite notebooks com memória soldada. Aí como saber? Também vai estar na descrição do computador, né, dos componentes, as especificações, né? E você também assistir vídeos de YouTubers, ou se não, páginas da internet, que deem, né, opinião sobre aquele notebook específico que você está querendo comprar. Então é essa maneira de você saber se vem com a memória RAM soldada ou não. Aí o outro aspecto importante, falando também de upgrade, você verificar aí quanto que vem do armazenamento. Então, computadores aí, né, notebooks, né, que estamos falando, notebooks que vêm com pouquíssimo armazenamento, como por exemplo 240 GB de espaço, né, para você estar instalando, para estudante até que dá, né, se você não ficar instalando muitas coisas, usar mesmo só para estudo. Mas o interessante seria se tiver mais um espaço aí para você estar colocando mais um SSD SATA, né? Ou mais um SSD NVMe. Os computadores, aliás, os notebooks mais novos agora estão praticamente todos vindo com SSD NVMe. Justamente para dar aquela enganada, entre aspas, né? De que o notebook é bom, é rápido, mas não, é só a leitura e gravação do SSD que é rápida. Ajuda na performance, lógico, né? Mas isso, como eu já falei, você pegando no mínimo aí um i3 ou Ryzen 3. Que é para você não ter arrependimento. Depois que, conforme vai enchendo o armazenamento, pode acontecer de cair essa velocidade aí e começar a ficar um pouco mais lento. Já quanto à tela, também é você observar o tamanho da tela, né? Então, se for importante para você ter uma tela um pouco maior, você não se importar ter uma tela mais padrão, assim, no estilo de 14 polegadas, então você pode ficar com uma tela menor mesmo, vai baratear, né, o custo aí do notebook. Mas se você prefere uma maior, então você também dá atenção a isso daí. Já o tipo de tela, costuma ter aí três tipos de tela, né? Que é a VA, a TN e o IPS, né? E essas telas aí dá uma diferença aí de, por exemplo, IPS. IPS é a melhor. As outras, o que vai acontecer? Vai ter um ângulo de visão menor. Geralmente a fidelidade das cores também vai ser menor.
e principalmente também reflexo. Geralmente não vem com tratamento anti-reflexo como a IPS tem, né? Mas para você que vai só estudar e vai pegar um notebook mais em conta, geralmente não tem a tela IPS, porque eles colocam os outros tipos de tela que são mais em conta. Mas nada impede que você busque, né, de repente, um diferencial de algum que não seja tão caro e que tenha a tela IPS. Busque um processador que seja mais atualizado. Então, como já está na 14ª geração, Intel, por exemplo, e o Ryzen já está no Ryzen 7000, tá? Então você verificar aí, não evitar, né, comprar um Intel de 10ª geração, de 9ª geração, ou um Ryzen 3000, por exemplo, né? Então você buscar aí pelo menos um Ryzen 3 a partir dessa geração que começa aí o 4000, né? Tá escrito 4000 e alguma coisa, por exemplo. Já os processadores da Intel, você ir buscar pelo menos a partir da 11ª geração, se possível, né? Evitar aí pegar da 10ª, principalmente da 9ª, 8ª geração. Talvez ainda seja possível achar notebooks, né, com essas gerações aí de processadores, mas evitar porque já está, né, um pouco ultrapassado, digamos assim. Então, buscar processadores a partir da 10ª geração, 11ª geração, se possível. Você vai saber isso também através da descrição das especificações do notebook, ou, como já disse, você buscar avaliações feitas em canais do YouTube, né? Do notebook que você se interessou. Para você que está pensando em comprar um notebook para estudo, fazer uma observação. A Samsung acabou de lançar aí um notebook. Ele vem com um processador da Snapdragon. Ele vem com apenas 4 gigabytes de RAM. Ele vem também com pouquíssimo armazenamento. Creio que não há como você fazer qualquer modificação nele para fazer upgrade. Então ele praticamente vai ser um notebook, é um celular. Na verdade é um celular gigante, né, com uma tela maior. Então cuidado, cuidado com esse notebook aí. Ele custa na faixa de 1.200, R$ 1.300. E o nome dele é Samsung Book Go. Então, cuidado com esse notebook. Ele é muito barato, né? Vai dar aquela tentação, principalmente para quem não tem dinheiro, né? Não tem muito recurso para estar comprando notebook. Mas cuidado, verifique se realmente é o que você quer, porque ele é realmente bem fraco, dá umas engasgadas aí quando você vai ver vídeo na internet. Então, veja bem se não vale a pena, né? Porque, pelo menos na minha opinião, valeria a pena você juntar um pouquinho mais de dinheiro, estar comprando um notebook aí com no mínimo um Intel i3, né? Ou um Ryzen 3. Agora, se você quer comprar um notebook, quer gastar um pouco mais, você pensa, bom, vou usar o notebook para estudar, né? Vou levar para a faculdade, mas quero também jogar. Quero brincar no notebook, quero jogar também. Então já para você já é mais importante ver as especificações também, além dessas que eu falei, né? Você pelo menos um processador Ryzen 5 ou Intel i5. No caso Intel i5 aí já tentar pegar da 11ª ou 12ª geração, no mínimo, né? E o Ryzen a partir do 4000, né? Um Ryzen 5 ou até um Ryzen a partir do 5000, né? Que é o último agora que foi lançado. E também que tem uma placa de vídeo dedicada. A maioria desses notebooks aí, Ryzen 5, né? Ou Intel i5, quando são gamers, costumam vir geralmente com a placa dedicada GTX 1650, 1660, né?
que não deixa o custo aí tão elevado. Apesar da GTX 1650 ou 1660 serem placas, né, de vídeo já um pouco antigas, elas até que darão conta aí dos jogos, né? É lógico que não vai dar conta de um jogo você colocar naquela resolução máxima, né? 4K, por exemplo. E você até consegue também fazer uma renderização de vídeo, né? E talvez até uma live, né? Com um Ryzen 5 ou um Intel i5. Mas apesar que seria recomendado você já partir para um processador mais forte. Mas já dá pelo menos para um começo. Ah, também algo muito importante. Você verificar se o notebook já vem com Windows ou se vem com Linux. O Windows, ele vai dar um acréscimo, né, a mais no preço do notebook, com certeza. Mas ainda assim, fica mais em conta do que você comprar um notebook com Linux e pagar uma licença para ter o Windows lá. E esses fabricantes, né, de notebooks, eles conseguem, né, um valor melhor, né, já que eles estão comprando várias licenças. Você vai comprar uma só. Então isso é importante para você evitar ter o Windows pirata no seu notebook, porque o Windows pirata você vai colocar uma chave, né, que não vai funcionar e vai toda hora, né, te dar mensagem que não é um Windows ativado, ou ele vai usar um programinha que vai acabar mexendo na estrutura do Windows interna. E você não sabe em que está mexendo, se está colocando algum programa espião, embutindo no Windows. Então você evitar, né? Você já comprar um notebook que tenha Windows ou você simplesmente usar o Linux. Você não pretende, né, brincar muito com jogos, você pode estar utilizando o Linux mesmo, porque tem processador grátis, né, que você pode estar instalando aí um Office totalmente liberado, né, que você não precisa pagar nada. Inclusive vai ter um link na descrição aonde eu comento de um Office tanto para Linux, né, como para quem tem Windows, é totalmente de graça e muito bom. Bate de frente com o Office da Microsoft. Agora, já para quem está querendo comprar um notebook mais para uso profissional, ou já está querendo um notebook mais potente, né? Justamente porque está querendo também fazer, às vezes, live, está querendo aí começar a sua página na internet, ou seu canal no YouTube, aí seria importante você estar pegando um processador melhor, né? Inclusive também, se possível, né? Você pegar um notebook que tem uma placa dedicada melhor. Então, o notebook aí que você pode estar comprando seria ou com um processador Intel i7 ou i9, né? Se você tem mais dinheiro aí para investir, principalmente para uso profissional, né? Dependendo do uso que você for fazer, ou um Ryzen 7 ou um Ryzen 9. Então, já no caso da Intel, você também tentar pegar da geração aí no mínimo da 13ª geração, e já o Ryzen a partir o Ryzen da 7000, né? O Ryzen 7 ou o Ryzen 9 7000. É o último que foi lançado agora. Você verificar também a taxa de atualização da tela, que o padrão é 60 Hz. Então, por exemplo, alguns começam aí a partir de 120 Hz. Então, você tem uma taxa de atualização 120, 144 Hz ou mais. É muito importante isso daí, principalmente para jogos. Verificar também o tempo de resposta da tela. Então, geralmente aí 1 ms, aí é o melhor que tem. Então, quanto menor esse tempo de resposta, melhor para jogos, né? Verificar também a intensidade do brilho que eu já falei, quanto maior, melhor. No caso também, para quem vai comprar a partir do i7 Ryzen 7, você observar também contraste da tela, que é importante.
600 para um, 800 para um, 1.200 para um. Também quanto maior, melhor, né? O primeiro número. Você verificar também se o teclado possui retroiluminação, se for importante para você. Alguns, como o da Acer, possuem apenas uma cor e outros são multicores, né? Você controla as cores que vai aparecer no teclado retroiluminado. Para você que vai comprar um computador mais avançado, é importante também dar mais atenção ainda à tela, né? Na parte também do tipo de tela, como por exemplo o IPS, né? E além de ter melhor ângulo de visão, costuma ter maior precisão de cores, né? Medida aí por sRGB. sRGB geralmente vai estar em porcentagem, vai estar 80%, 90%, 99%. Então, quanto maior essa porcentagem, melhor a precisão de cores, principalmente aí quem vai trabalhar com cores, né? Ou a parte profissional. É importante isso daí também. E também a parte de armazenamento, né? Então você verificar se tem espaço para upgrades, pelo menos no mínimo, né? Ele já vier com SSD NVMe, pelo menos mais um espaço aí para você colocar um outro SSD NVMe. Até quanto que você pode colocar? A parte da RAM também, qual que é o máximo de RAM que você pode estar instalando? No caso de um Nitro, né, 7, aliás, no caso de um Acer Nitro 5, e meu que eu comprei com o Ryzen 7, ele veio aí no máximo de instalação 32 GB de RAM. Então, você, de repente, um profissional que pode, né, trabalhar com 32 GB de RAM vai ser o suficiente, aí ótimo. Ou se não, você verificar se tem outros notebooks com capacidade maior, como por exemplo 64 GB de RAM. Um detalhe da retroiluminação, alguns teclados eles não possuem a letra vazada. Então o que vai acontecer? A retroiluminação vai ficar só por baixo do teclado. Você não vai enxergar a letra direito. Então, se você dá importância para isso, você verificar isso também. Geralmente na foto da propaganda do notebook, você já percebe esse detalhe aí. Mas também nada impede que você possa ver em canais de YouTube, né, que façam avaliações do notebook que você está querendo comprar. Os notebooks mais potentes, eles costumam já estar vindo com a placa NVIDIA RTX. A RTX pode vir aí com a 3050, com a 3060, e alguns, inclusive, já estão vindo com o lançamento mais novo, né? Que é a RTX 4050 ou 4060. Então, observe isso daí também. O que vai ser mais importante para você? A 3050 já é assim o nível de começo, né, das RTX. Mas se você vai fazer um uso profissional, principalmente, ou até jogar, e você vai dar importância para isso, verifique pelo menos uma RTX 3060 e também a diferença de preço para algum que venha já com a 4060 ou 4050. Porque se o preço, a diferença do preço for pouca, então, melhor você já partir para 4050 ou 4060. A tela também é importante, né, ressaltar que não vai, né, fazer uso aí só para estudo. Você comprar um notebook que tem uma tela pelo menos Full HD. Se você for fazer uso profissional, pode ser importante você já pegar uma que tenha 4K. Um pouco mais difícil de achar no mercado, mas se você verificar esse ponto aí, o que vai ser mais importante para você, o seu uso profissional ou não profissional. Para esses processadores mais potentes e que o notebook vem com placa de vídeo, é importante também você verificar como é a dissipação do calor, se é eficiente e também a qualidade de construção, já que você vai estar pagando mais caro, né, por isso daí. Mesmo que seja um notebook, né, que tenha construção em plástico,
mas que pelo menos tem uma construção aí aceitável, né? Ou acima do aceitável de preferência. A parte da dissipação do calor, a grande parte dos notebooks está vindo com dissipação, a saída, né, do calor, tanto lateral como traseira. Então isso daí ajuda bastante, né, nessa saída de calor. E algumas pessoas podem dar muita importância para o lugar que tem as conexões no notebook. Então, por exemplo, onde você conecta a entrada de energia, também a saída de HDMI, né? Se você for estar utilizando uma outra tela, né? Além do notebook, você comprar um monitor para você ficar com duas telas. Então, muita gente dá importância para os notebooks que têm essas saídas atrás do notebook. Então, você pode estar pesquisando isso daí. Não esquecer de pesquisar essa parte se for importante para você, se você achar que vai te facilitar mais. Então vejam que comprar notebook não é uma tarefa tão fácil quanto parece. Nem notebook, nem um PC. Realmente são muitas coisas técnicas, muitas coisas importantes para você estar vendo, né? Porque tanto notebook como PC são caros, né? Não são baratos, mesmo que custe R$ 1.200, R$ 1.300, né? Não é barato 1.300, você pagar R$ 1.300 em algo. Então, por isso que é muito bom, né, você estar vendo, né, todas essas especificações que eu disse, né, e vale a pena, né, dá um pouquinho de trabalho, cansa um pouco, você ir lá pesquisar, verificar, mas depois você não vai se arrepender de verificar tudo isso que eu estou falando, né? Realmente vai valer a pena, principalmente porque você esticar um pouco mais a vida útil, né, do notebook que você vai estar comprando, principalmente para estudar, né? Eu já tive aí vários PCs, né? Desde o meu primeiro PC que eu comprei, eu montei os meus computadores. Notebook, já estou no terceiro notebook. Então todos os notebooks que eu já comprei, tive 2 da Dell e um notebook agora da Acer, né? Então dê uma olhada nas marcas também, as melhores. Dell eu gosto, acho interessante. Samsung não conheço bem, eu pelo menos não compraria da Samsung. É uma marca boa, Acer, né? Pelo menos estou há 2 anos com a Acer, não tive problema. Da Asus também parece que é uma marca muito boa, pelo menos eu já comprei alguns produtos como, por exemplo, leitor externo de CD, DVD, não deu problema, muito bom. Eu tenho uma câmera, né, da Asus também, que está gravando esse vídeo, também muito boa qualidade, então creio que um notebook Asus também seja bom. Então você verificar as marcas aí também. Um Positivo, né? Antigamente uma marca Positivo eu não compraria, não indico para ninguém. A Lenovo eu não sei se é tão boa também. Então você verifique em vídeos aí de avaliações se realmente a Lenovo é boa. Eu especificamente eu não compraria Lenovo, nem pesquisei Lenovo quando fui comprar esse da Acer agora, né? Então espero que essa minha experiência ajude vocês a estar escolhendo um notebook para comprar. Deixe seu comentário se ficou alguma dúvida, deixe seu like também. Se não se inscreveu no canal, já se inscreva no canal agora. E espero que tenham gostado desse vídeo, que seja útil para vocês, né? Então até o próximo vídeo.